A proposição 9.6, ela tem duas partes. O item A, ele vai nos dar os valores de seno, cosseno e tangente de 45 graus. Então, a gente vai considerar um triângulo ABC, retângulo em C. Aqui temos, com vértice em A, um ângulo de 45 graus. E como a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, já temos aqui 90, aqui 45. Então, esse aqui também tem que ter 45 graus. Então, a gente vai calcular seno, cosseno e tangente do ângulo de 45 graus com vértice em B. Tanto faz, na verdade, o de A ou de B. Mas aqui nós vamos fazer com o de vértice em B. Vai dar o mesmo valor se você fizer com o de vértice em A. Então, primeira coisa, a gente precisa perceber que este triângulo ABC, ele é isósceles, porque os seus dois ângulos aqui têm a mesma medida. Então, ele é isósceles de base AB. Ou seja, o lado AC e o lado BC têm a mesma medida. Então, aqui, AC e BC têm a mesma medida. E a gente tem também que o AB é o lado que a gente chama de hipotenusa, que é oposto ao ângulo de 90 graus. Como a gente está considerando o ângulo de 45 graus de vértice em B, o cateto oposto a B é AC, e o cateto adjacente a B é o lado do ângulo que não é hipotenusa, então é BC. E aí, primeiro a gente tem, por Pitágoras, que a medida dos catetos ao quadrado. Então, a medida de AC ao quadrado mais a medida de BC ao quadrado, quando somadas, são iguais à medida da hipotenusa ao quadrado. Então, a medida de AB ao quadrado. Só que a gente viu que AC e BC têm a mesma medida. Então, a gente vai substituir esse BC por AC. Então, aqui, AC ao quadrado mais AC ao quadrado. Então, nós temos 2 AC ao quadrado. E aí, a gente vai pegar este quadrado aqui, a gente vai tirar a raiz em ambos os lados. Então, só vou inverter a ordem. Aqui a gente vai tirar a raiz, vai ficar AB. Aqui a gente vai tirar a raiz de um produto. Então, a gente tem a raiz de um dos fatores vezes a raiz do outro fator. Então, a raiz de AC ao quadrado é AC. Certo? Então, aqui, a gente pode fazer passar o raiz de 2 para lá, dividindo, e passar o AB para cá, dividindo. Então, a gente teria AC dividido por AB igual a 1 sobre raiz de 2. E AC, a medida de AC dividida pela medida de AB, é o cateto oposto pela hipotenusa, que é o valor do seno do ângulo de vértice em B. Então, seno de 45 graus é 1 sobre raiz de 2.
Da mesma forma, também lá do Teorema de Pitágoras, a gente tem o seguinte: se a gente fizer, ao invés de substituir BC por AC, a gente vai substituir AC por BC. Então, aqui, por Pitágoras, a gente tem isso. Então, a gente substitui AC por BC. Então, 2BC ao quadrado é AB ao quadrado. Tirando a raiz, a gente tem raiz de 2 vezes BC igual a AB. Então, a gente passa a raiz de 2 dividindo e AB dividindo. Então, a gente obtém BC sobre AB é 1 sobre raiz de 2. BC é o cateto adjacente, AB é a hipotenusa. Então, isso é o valor do cosseno do ângulo B, que é 45 graus. E a tangente desse ângulo B é cateto oposto dividido por cateto adjacente. Então, seria AC, a medida de AC dividida pela medida de BC. Mas como eles são iguais, eles têm o mesmo valor, a gente pode substituir BC por AC, uma coisa dividida por ela mesma é 1. Então, fica demonstrado que seno de 45 graus é 1 sobre raiz de 2, cosseno de 45 graus é 1 sobre raiz de 2 e a tangente de 45 graus é 1.